Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais uma integral, mais um exercício. Essa integral apareceu em um concurso público do Instituto Federal em 2011. Nós vamos resolver essa integral. Esse exercício ele diz o seguinte: o campo de forças F, composto pela função vetorial f igual a 2x mais y, x menos y, atua sobre uma partícula deslocando-a do ponto 3,5 ao ponto menos 2,1. O trabalho realizado nesse deslocamento equivale a letra A menos 7, letra B menos 8, letra C menos 9 e a letra D menos 10. Bem, vamos recordar que o trabalho é calculado através de uma integral de linha. Um trabalho nessa situação, trabalho W, ele é uma integral na curva C. Essa curva C representa o deslocamento do campo de forças F dr. Essa seria a nossa integral de linha que calcula o trabalho numa situação como essa, em que um campo de forças F atua em uma partícula, deslocando essa partícula de um ponto inicial, que no nosso caso é o 3,5, até um ponto final, que no nosso caso é o menos 2,1. Como que é calculada essa integral? Nós transformamos essa integral em uma integral definida de A até B, de um campo de forças F, só que agora F de R de T, vezes R' de T dt, onde R' de T dt é o diferencial de R. Perceba que essa função R de T, na verdade, é a sua curva C. Sua curva C vai ser o R de T, que dá as coordenadas, né, uma função vetorial que dá as coordenadas x em função de t e a coordenada y em função de t, para representar os pontos, né, desse deslocamento. Nós vamos ter aí uma função r de t. E o intervalo da nossa integral definida de A até B é o intervalo de variação desse parâmetro t. Então o que nós precisamos fazer inicialmente? Nós precisamos fazer inicialmente a representação desse deslocamento e escolher uma parametrização em função desse parâmetro t desse deslocamento. Então perceba que o nosso deslocamento ele ocorre aqui no plano cartesiano dos pontos. Ponto inicial, x igual a 3, y igual a 5, vamos representar mais ou menos assim, olha, x igual a 3, y igual a 5, então ele parte desse ponto e vai até o x igual a menos 2, y igual a 1. Vamos representar mais ou menos, é só uma representação. Então você tem um ponto inicial aqui, ele parte desse ponto para esse ponto. Você tem um ponto inicial e um ponto final para esse deslocamento. O ponto inicial é o ponto x igual a 3, y igual a 5, e o ponto final é o ponto x igual a menos 2, y igual a 1. Então esse é o deslocamento, né, da nossa partícula. Nossa partícula saiu desse ponto inicial, né? Ela foi deslocada pela atuação desse campo de forças, partindo de 3,5, ponto inicial, até o ponto menos 2,1. E eu preciso procurar representar isso aqui de uma forma paramétrica. A melhor forma quando você tem deslocamento, lembra que o deslocamento é importante, você tem um sentido positivo e um sentido negativo no cálculo do trabalho. Trabalho tem sinal, ele tem um sentido positivo, trabalho positivo ou negativo. Então, no meu caso aqui, eu tenho que definir qual é o sentido para verificar se o meu trabalho é positivo ou negativo. Pelas opções aqui, nós sabemos que ele é um trabalho negativo. O que eu vou fazer aqui é achar a equação vetorial dessa reta. Perceba que o nosso deslocamento, ele é nesse sentido aqui, olha. Ele sai deste ponto e vem para este ponto.
Esse é o sentido do deslocamento. E eu vou chamar essa representação que eu fiz, essa seta, de um vetor, que vai ser um vetor V. E perceba que qualquer ponto nesse pequeno intervalo aqui, que sai de x igual a menos 2 até x igual a 3, desse pequeno intervalo de variação, qualquer ponto P sobre esse segmento de reta é a soma de um ponto inicial qualquer, por exemplo, ponto 3, 5, mais um múltiplo do vetor V, mais um t, onde t representa números reais, vezes o vetor V. Perceba que esse ponto inicial aqui é o ponto 3, 5 mais 0 vezes V. O ponto final aqui, o menos 2, 1, é o ponto inicial 3, 5 mais 1 vezes o vetor V. Qualquer ponto intermediário aqui é um número real entre 0 e 1, para esse parâmetro t, já vou adiantando que isso vai ser o nosso parâmetro, né, r de t, vezes o vetor V. O que eu preciso agora é estipular uma equação para esse meu raciocínio, né? Perceba que o meu vetor V é o vetor que tem origem no 3, 5 e extremidade no menos 2, 1. Então o meu vetor V é o vetor. Lembra, se eu tenho uma origem e uma extremidade, o vetor é extremidade menos a origem. Então o meu vetor V é o vetor menos 2, 1, menos origem 3, 5. Então o meu vetor V é o vetor menos 2, menos 3, menos 5, 1, menos 5, menos 4. Com o vetor V, eu posso já montar uma equaçãozinha aqui. Um ponto P qualquer é um ponto XY, que é um ponto P qualquer nesse segmento de reta, que vai ser a soma do meu ponto inicial 3, 5, mais um múltiplo t desse vetor que eu calculei, que é o menos 5, menos 4. Com isso eu posso montar o nosso r de t, né? a nossa função r de t, ela é tal que o x é igual a 3 mais t vezes menos 5. Então 3 menos 5t. E o y é tal que ele é igual a 5, t vezes menos 4, 5 menos 4t. E eu tenho aí a minha parametrização desse caminho, né, desse deslocamento percorrido pela partícula a partir do ponto 3, 5 e chegar no ponto menos 2, 1. É em cima dessa parametrização que nós vamos calcular a nossa integral de linha. Nós precisamos agora definir o intervalo de variação. Nós sabemos que o intervalo de variação vai de 0 até 1, mas você pode verificar isso. Ah, mas e se eu... Como é que eu faço para verificar se esse intervalo de variação é de 0 até 1 mesmo? É simples, perceba que a sua variável x ou a sua variável y, tanto faz, a sua variável x ou a sua variável y, elas têm variações, né? Se eu pegar o x, por exemplo, o meu x, nessa situação, nesse segmento aqui, nesse deslocamento que eu representei por um segmento de reta, o meu x vai de menos 2 até 3. Então eu tenho que menos 2... Menos 2 é menor ou igual a x, é menor ou igual a 3. Só que na minha representação paramétrica, o x é 3 menos 5t. Então o meu menos 2 é menor ou igual a 3 menos 5t, que é o x, que é menor ou igual a 3. Bem, vou começar agora a trabalhar com essa desigualdade para isolar o t. E confirmar realmente que o meu t vai de 0 até 1, que é o meu raciocínio inicial aqui. Perceba que eu vou subtrair 3 de todos os termos dessa desigualdade, para desaparecer esses 3 aqui. Menos 2 menos 3, menos 5, menor ou igual a 3 menos 5t menos 3,
menos 5t. 3 menos 3, 0. Então, agora eu preciso isolar o t, né? Isolar o t dividindo por menos 5. Aí eu tenho que tomar cuidado. Dividir por menos 5 é multiplicar por menos 1/5. E menos 1/5 é um número negativo. Isso altera a desigualdade, né? Menos 5 dividido por menos 5 é 1. Altera a desigualdade. Em vez de menor igual, maior igual. Menos 5t por menos 5t é t. Altera a desigualdade. 0 dividido por menos 5 é 0. Escrevendo nesta ordem ou invertendo, 0 é menor ou igual a t, que é menor ou igual a 1. E nós temos a confirmação do nosso raciocínio inicial, né? O parâmetro t está entre 0 e 1. Você poderia fazer isso com y também e confirmar a sua resposta. Então o que nós temos? Nós já temos o r de t. A partir do r de t, eu vou precisar do r de t para montar a minha integral, né? Ele aparece aqui, né? O f de r de t. Mas eu também vou precisar do diferencial de r, que é o r' de t dt. Então eu também preciso calcular o r' de t. Então r' de t, que vai ser a derivada de x, o x' e o y'. Quem é a derivada de x em relação a t? Derivada de 3 é 0, derivada de menos 5t em relação a t, menos 5. Derivada de y em relação a t, derivada de 5 é 0, derivada de menos 4t em relação a t, menos 4. Perceba que a nossa derivada, nosso r' de t, é o próprio vetor que você escolheu aqui para definir o deslocamento, né? Para montar a sua equação vetorial da reta. O vetor v menos 5 menos 4 é o nosso r' de t. Tendo o r de t, o r' de t e o intervalo de variação, nós vamos agora montar a nossa integral f de r de t, r' de t dt. Então o trabalho realizado por essa força vai ser uma integral, lembra, integral definida de 0 até 1, que é o nosso intervalo de variação de t, 0 até 1, do f de r de t. Então quem é o f? É o 2x mais y, 2 vezes x, quem é o x? 3 menos 5t, mais y, quem é o y? É o 5 menos 4t, vírgula, x, o x é o 3 menos 5t, 3 menos 5t, menos o y, quem é o y? 5 menos 4t. Esse é o f, né? É o campo vetorial f de r de t. No r de t o x é o 3 menos 5t e o y é o 5 menos 4t, que nós fizemos nossa parametrização, vezes o r' de t. O r' de t é o vetor menos 5 menos 4 dt. Então essa é a nossa integral de linha que nós vamos resolver. Vamos resolver essa continha. Lembra que isso aqui é um produto escalar, né? Tem um vetor aqui em função, uma função vetorial em termos de t, um vetor aqui, produto escalar desse vezes esse vai ser este componente vezes este, mais este componente vezes este. Vamos começar a trabalhar com isso e ver o resultado dessa integral. Isto vai ser igual a uma integral de 0 até 1 de 2 vezes 3, 6, 2 vezes menos 5, menos 10t, mais 5, menos 4t. 3 menos 5t, menos com mais, menos 5, menos com menos mais 4t, vezes menos 5 menos 4,
dt, que vai ser igual a uma integral de 0 até 1d. Bem, 6 mais 5, 11. 11 menos 10 menos 4, menos 14. Menos 14t. 3 menos 5, menos 2. Menos 5t mais 4t, menos t. Vezes menos 5 menos 4 dt, que vai ser igual a integral de 0 até 1d. Bem, lembra que isso aqui é um produto escalar, né? Então, 11 menos 14t vezes menos 5. Então, vezes menos 5 vezes 11, menos 55. Menos 5 vezes menos 14, menos com menos mais 70t. Mais menos 4 vezes menos 2, mais 8. Menos 4 vezes menos t, mais 4t. Tudo isso dt, que vai ser igual a uma integral de 0 até 1d. Menos 55 mais 8 vai dar menos 47. 70 mais 4 mais 74t dt. E aí nós caímos numa integralzinha simples, né? Uma integralzinha simples de potência. Integral de t elevado à primeira potência, que é t ao quadrado sobre 2. Integral de uma constante, 47, menos 47t. Isso aqui vai ser igual a menos 47t. Mais 74t quadrado sobre 2, de 0 até 1, que vai ser igual a... Lembra, 74 dividido por 2 vai dar 37. Isso vai ser igual a menos 47t mais 37t quadrado de 0 até 1. Fazendo f de b menos f de a, quem é o f de b? É isso, a expressão para t igual a 1, então isso vai ser igual a menos 47 vezes 1, mais 37 vezes 1, menos o f de a. Só que lembra que o f de a é para t igual a 0. Se o t for 0, 47 vezes 0 é 0, 37 vezes 0 é 0, menos 0. Que vai ser igual a menos 47 mais 37, que vai dar menos 10, que é a resposta dessa integral, né? Então essa integral é igual, né? A resposta dessa questão no concurso lá, a letra D, menos 10, que é a resposta da nossa integralzinha. Espero que tenha entendido a resolução. O principal aqui nesse exercício não é tanto a resolução da integral, a resolução da integral é mais um trabalho algébrico. O principal aqui na resolução do exercício é a questão da parametrização. Você observar o sentido correto. Lembre que o trabalho, dependendo do sentido, ele pode ser positivo ou negativo. E quando você escolhe o vetor partindo do ponto inicial ao ponto final, você está escolhendo a direção correta do vetor. E aí você monta a sua integral de forma adequada. O que poderia acontecer? Esse resultado ser positivo, se você escolhe a orientação inadequada. Espero que tenha gostado da resolução, ajude o canal e muito obrigado.